tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, agora o desafio é manter todo mundo acordado, né? A primeira palestra depois do almoço ainda tem aquele restinho de energia, agora começa a baixar, então vamos tentar manter o nível alto aqui. Queria agradecer a Fenasbac, primeiro moderador não Fenasbac aqui agora, substituindo, né, o bom trabalho que já fizeram. Mas a ideia é dar um panorama geral sobre o que é essa tal dessa finanças descentralizada, né? Esse nomezinho bonito que todo mundo fala de DeFi. Eu tenho a sorte de ser egresso de programas de aceleração ligados ao Banco Central. Né? O Fábio Araújo falou mais cedo do LIFT. Nós da Duin a gente tem um protocolo que chama P2Pix. É um protocolo de desintermediação para você fazer compra, né, como o próprio nome sugere, peer-to-peer através do Pix, trocando sua moeda fiduciária por uma criptomoeda. E a gente participou da segunda batch. O Rob e o pessoal da Pods foram, inclusive, da terceira batch. Antes disso, a gente tinha participado já do LIFT, né, do LIFT Lab. Inclusive, convido todo mundo a dar uma olhada no LIFT Learning no YouTube. A Babi, que está aqui, deu a primeira aula explicando um pouco da diferença entre as finanças centralizadas e as descentralizadas. Acho que o Rob também fala sobre derivativos, né? O Gabriel, que é CEO da Duin, ele dá aula sobre Bitcoin. Então, assim, é bem interessante todo esse programa, todo esse ecossistema, né, que a Fenasbac traz aqui junto com players super importantes, né, o Banco Central, claro, mas o mais óbvio, vamos dizer assim, mas a UNB está envolvida, tem várias outras partes. E acho que a gente tem a sorte no Brasil de ter um regulador que anda de mão dada com a inovação. Mas isso não é a tônica do que a gente vê por aí no mundo, né? Normalmente é o contrário. Assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê muito do rule by enforcement, né? Então, eu vou pesar a mão, eu vou punir, e as pessoas vão aderir por conta disso. Tanto que, assim, você vê uma das poucas coisas que dá cadeia nos Estados Unidos para uma pessoa famosa é não pagar imposto, né? Então, lá o Banco Central tem uma estrutura completamente diferente. Ele, na verdade, é o conjunto dos 13 principais bancos centrais dos estados mais fortes do país. Mas eu acho que, para quem não tem a sorte que a gente tem de ter um banco central, como é o Banco Central do Brasil, como é o Bacen, as finanças descentralizadas fazem muita diferença. Elas têm um papel super importante e elas começam a provocar e dar o tom de que pode ser essa tríade que a gente fala aqui no evento, né, de inovação, dinheiro e futuro. Então, acho que vale todo mundo olhar como um benchmark mesmo, como algo que, né, não é uma panaceia, acho que não vai resolver tudo. Como o Fábio falou mais cedo a respeito do Pix, né, ainda tem o espaço para o TED, ainda tem o espaço para outras formas de transação. E, da mesma maneira, a DeFi não vai roubar o espaço que os bancos centrais têm, não vai tirar para esse jogo players tão importantes, mas eu acho que tem espaço para todo mundo crescer. Então, acho que feita essa breve introdução, temos aqui 4 perguntinhas. Vou passar 2 para cada, mas, enfim, vocês fiquem à vontade para também interpolar, aí, cada um dar o seu jogral, aí, falar um pouco. E aí uma quinta e última pergunta que a gente faz de uma maneira mais aberta. Então, eu vou começar aqui com o Courtney e vou perguntar para ele quais que são os principais benefícios do DeFi em termos de desintermediação. Essa desintermediação, ela leva, consequentemente, a uma maior inclusão? A gente está falando do Brasil, de um país que tem 70, 80 milhões de pessoas economicamente ativas, 5 praticamente fora ainda do sistema financeiro, são os desbancarizados. Então, assim, você acha que essa desintermediação promove a inclusão? E, ao promover a inclusão, você acredita que ela mexe na eficiência do mercado, de alguma maneira, Courtney? Bem, boa tarde. Obrigado, Fenasbac, pelo convite. Obrigado aos colegas de painel aqui por terem a coragem de ouvir as minhas ourices. Antes de responder, eu queria pedir uma salva de palmas para quem está aqui desde de manhã, numa maratona muito bonita e muito inclusiva, os nossos tradutores, que estão tentando traduzir o que a gente fala aqui o dia inteiro. E eu não sei se vocês têm noção quão é difícil esse trabalho, tanto que eles estão se revezando em 3 e um levanta, um fica aqui atrás e tal, e a gente não percebe que isso sim é inclusão. Inclusão analógica, humana e de verdade. Bom, para quem me conhece já sabe que, para o pessoal de cripto, eu sou o idiota do banco tradicional. E para o pessoal de banco, eu sou o louco de cripto. Então, a resposta segue essa minha religião e é não. A gente tem uma série de falácias no mundo cripto que beiram a religião, e não é inclusive porque você precisa ter um celular. E, além do celular, você precisa ter internet. Só isso aí você está falando de R$500 mais uma conta de internet por mês.
Quando que, do outro lado, quando a gente começa a falar de moeda social, a gente precisa ter de papel. E que você não paga para ter o papel. Então, infelizmente, né, é uma tragédia humana que eu nunca vi de dimensões aqui no país, mas nesse momento a gente está vendo que é a inclusão financeira. Papel moeda no Rio Grande do Sul. A segunda grande coisa é que o pessoal cripto foge de aceitar, cripto é intermediação, vou olhar para o Marcel, que ele fala religiosamente isso há uns 10 anos, em uma rede. E esta rede, todas elas têm fator especulativo. Hoje, dia 21 de maio, comemoramos o dia da pizza no mundo cripto. Por quê? Porque é a pizza mais cara do mundo. Coincidentemente, está todo mundo feliz porque o Ethereum subiu 30% essa semana. E o Ethereum é a principal plataforma de inclusão de DeFi, o que quer dizer que as transações ficaram 30% mais caras durante a semana. Isso não é inclusão. Então, essa é a primeira grande falácia. Por outro lado, quando a gente fala de aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, e aí eu tenho que botar o argumento de autoridade de ser velho pra caramba. Quando eu comecei a trabalhar lá, em 84, a gente montava o micro. Hoje, você instala o dedo, o micro vem um trocinho desse tamanho assim, você usa. Isso vai acontecer num futuro muito mais rápido, pelo menos eu espero, que não precise chegar lá nos 40 anos, quando a gente parar de brigar de quem vai ser rico primeiro. O que é o DeFi? É finanças descentralizadas. Onde? Tem 80 plataformas principais de blockchain e nenhuma delas ganhou. Tem umas 40 mil disputando ICO. Essa semana saiu no valor, olha, em vez de ICO que da Encrenca com a SEC, vamos fazer airdrop, o golpe é o mesmo. Compre as minhas moedas, eu faço aqui um tal de tokenomics, boto 90% no meu bolso, faço a especulação, fico rico e a galera fica olhando as moedinhas. Quando acabar isso, e a gente fazer o que a gente deveria ter feito há 10 anos atrás, que é evoluir principalmente a tecnologia que estava disponível na época, que era o Bitcoin, ou a própria Ethereum, que ficou disponível depois, a gente vai ter uma plataforma em forma de rede para aí sim começar a fazer aplicações. O que não inviabiliza que, neste momento, nós temos várias, digamos assim, ilhas de ideias que sim causam impacto. Quem tem amigos aqui na América do Sul, especificamente, sabe do rolo que é você sobreviver na Venezuela, país ali vizinho que a gente não quer ficar igual. Neste contexto, cripto, do jeito que está, com todos os problemas, com todos os golpes, todas as pirâmides, toda a especulação, salva vidas. Se você for uma pessoa refugiada e alguém jogou uma bomba na sua casa, seja por nacionalismo ou problemas religiosos, cripto é a única maneira que você tem de se deslocar no mundo e de existir financeiramente. Não porque você não tem um banco, mas porque você não tem identidade. Agora, em Porto Alegre, nós estamos vendo pessoas que a gente não via isso no Brasil, mas pessoas que perderam tudo, porque não é que ele perdeu a casa foi embora. Não tem, perdeu o documento, perdeu histórico bancário, você não tem como existir. E neste contexto, nesse futuro que a gente ainda não sabe qual o horizonte, talvez a gente tenha uma alternativa, não de desintermediação, mas de reintermediação num outro player que, quando ele estabilizar o custo de transação, sim, ele seja mais inclusivo. Por quê? Já que a gente fala de mercado, a gente tem que falar de capitalismo, socialismo, uma coisa que existe no meio do caminho, chamada cooperativismo. E as redes de criptoativos são as coisas mais parecidas, digitalmente falando, com o modelo de cooperativa que a gente tem no mundo. E aí sim, eu acredito que o modelo de cooperativismo seja um modelo realmente de inclusão financeira e social, tanto aqui quanto em qualquer país do quarto mundo parecido com o nosso. Boa, gostei da resposta. O Courtney, né, como o aplauso efusivo no começo mostrou, é um dos OGs aqui, um criptógrafo old gangster. E eu diria que o Rob está ali no doutor. Se temos um livro docente na ponta aqui, o Rob é um doutor. Acho que a experiência dele com a Pod vai poder ajudar muito nessa resposta. Então, eu queria saber do Robson, quais são os principais desafios que ele enxerga, os obstáculos que o DeFi enfrenta numa jornada para realmente se tornar dominante no mundo financeiro. A gente vê hoje cifras muito altas, assim, a Uniswap trafegando 5 bi semana, praticamente. Dependendo do valor, o volume, né, muda o tamanho de mercado, mas as DEX já brigam de igual para SEX. Às vezes elas 51, 52, voltam um pouco atrás, mas ainda não existe uma dominância. Como que você enxerga isso nos próximos anos? Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite, Fenasbac. Como a startup que acabou de sair do último batch, eu super recomendo para quem é empreendedor e está aqui o programa. A gente que estava acostumado só no DeFi público, faroeste lá fora, a gente nem olhava muito para o Brasil, até o dia que a gente recebeu um convite do Banco Central, muito feliz, que eu acho que a gente tem essa sorte de ter o regulador aqui olhando com esse olho de conversar, né, com o mercado. E aí a Fenasbac ajudou demais a gente a conectar com o mercado, né? A gente, além
do projeto que o mercado Bitcoin também fez com a Núclea, algo que uma startup não teria a possibilidade de chegar nessa pessoa, né? Então, deixo aqui o meu jabá. Obrigado para a Fenasbac. Indo para a pergunta, eu concordo em grande parte com o que o Courtney falou, mas a gente, como empreendedor de inovação, tem um desafio que, assim, se eu tiver essa mentalidade de... Se eu tiver essa mentalidade de, assim, eu não estou resolvendo problemas... Eu não estou resolvendo problemas... e eu concordo que cripto ainda não está resolvendo problemas do mundo real, mas o e-mail também não estava. Não chegava a internet, não tinha aparelho de computador, mas eu, como empreendedor, eu tenho esse duelo dentro de mim, né? Realmente, cripto não está resolvendo muitas coisas ainda práticas, é muito legal e me motiva muito ver projetos que nem as moedas sociais aí que foi apresentado no painel passado, mas a tecnologia vai muito rápido. Eu, como empreendedor, assim, eu tenho que já começar a construir, ainda que não tenham casos de usos tão fortes, né? E o que eu acho que precisa, né, encaminhando a resposta para o que está faltando para a cripto chegar nesse mainstream? Né? Eu acho que, assim, primeiro, o cripto já trouxe um impacto, como o próprio Fábio Araújo comenta em algumas palestras, que o próprio Drex foi uma inspiração. Então, ter esse laboratório maluco de coisas acontecendo é muito bom para que o mercado tradicional olhe e veja, tá bom, o que dá para eu aprender com isso? Né? Por que eles têm essa velocidade tão rápida de inovação? Né? Mas eu acho que tem desafios de UX, assim como a internet teve, ainda é muito difícil, está longe, né, de ser usável para um usuário normal, pela minha mãe, explicar tudo que... Tudo bem, tem partes da UX que a gente... Fala para ela abrir uma conta na MetaMask. Exato, tem partes da UX que a gente... realmente, o usuário ele vai acostumar. Até hoje a gente não sabe direito o que é um browser, mas o que é um HTTP, mas você acostumou a usar e acessar a internet por isso. Eu acho que cripto vai trazer esses elementos de tipo, você não vai entender direito exatamente o que é aquilo, mas engoliu, passou. UX é um dos desafios. Privacidade é um outro desafio, um dos grandes desafios hoje do Banco Central. Escalabilidade é um outro problema que a gente está melhorando, já tem diversas soluções, mas ainda é um desafio, né, para ser combatido. Então, eu vejo um caminho que DeFi público e Uniswap, como você usou de exemplo, assim, a gente ainda não sabe como que DeFi vai chegar no mainstream. Vai ser através lá do outro extremo do faroeste. Eu acho que a probabilidade é baixa. Eu gosto de usar a analogia do Napster. O Napster teve 80 milhões de usuários ativos, mas o peer-to-peer que conseguiu ter a inovação tecnológica junto com a inovação financeira foi Spotify e Apple Music. Eles acharam ali o caminho. Né? Talvez DeFi faroeste seja o Napster dessa geração. Aí você vai caminhando nos espectros. Né? Você consegue ter coisas que são mais reguladas, mas ainda são em blockchains públicas, tipo a Circle. Eu coloco o whitelist no nível do protocolo. Aí vai caminhando, eu tenho blockchains privadas, chegando até eu tenho blockchains CBDC. Eu acho que ainda não está muito claro se vai ter um ganhador único, como que esses ganhadores vão se posicionar, quem chega primeiro no mainstream. Né? Eu acho que isso é algo que a gente vai ver nos próximos anos. E esse horizonte para você é de 2, 5, 10 anos? Eu, como empreendedor, quero que seja o mais rápido possível, né? 5 anos. Boa, justo. Maravilha. Courtney, tem uma sigla que o pessoal, os maximalistas adoram, né? Os novos gold bugs, que são os bitcoiners maximalistas, que é o FUD, que é o Fear, Uncertainty and Doubt, né? O medo, a incerteza e a dúvida, que são plantadas, que são jogadas e que teoricamente são algumas cortinas de fumaça para atrapalhar um pouco esse desenvolvimento. Na sua opinião, quando a gente olha para a DeFi, segurança, volatilidade e regulamentação são os principais mitos, os principais morros a serem ultrapassados, conquistados, escalados? Vamos lá, FUD primeiro também é velhinho, né? FUD a gente vem da Microsoft lá nos anos 90. Vou lançar a nova versão do Excel, quando tinha ainda competição em micro. Então, falar com o velho tem essas coisas assim históricas. Mas dos 3 pontos que você falou, eu acho que o principal problema do DeFi não é nenhum dos 3, é padrão. Então eu lembro, quando era menino pequeno na Bahia, que a gente estava evoluindo a tal da internet. Né? Você tinha um desespero para chegar num padrão físico de rede. Vocês não vão lembrar disso, mas tinha uma época que não era só aquele cabinho que a gente conhece, tinham 3, até que a gente fez o padrão internet. O padrão internet é de 73. Ele ficou famoso no comecinho dos anos 90. E aí não tinha internet, até que o Tim Berners-Lee fez o HTTP.
Não tem ninguém fazendo HTTP de cripto. Não tem ninguém fazendo Ethernet de cripto. Esse que é o problema. Então, não tem um padrão. Se você perguntar, cara, o que é o Bitcoin? Eu estou fazendo um curso lá no Prandiano. O Bitcoin é um calhambeque que os primeiros parafusos foram escritos em 68. Você pega o SHA-256 dos anos 70, o paper do David Schoen dos anos 70. E a gente não evoluiu nada até hoje. Então, você construir e falar assim, o que eu quero fazer? O Bitcoin é contabilidade. Ponto. É um livro caixa, razão, descentralizado. Como é que eu faço uma contabilidade, cadê o Fábio? Com programabilidade, composabilidade. Composabilidade é uma palavra que denuncia que eu sou baiano, cara. Então precisamos achar um termo melhor. E essas coisas todas com padrão. Se a gente falar assim, cara, qual é a plataforma tecnológica que eu vou usar? Não sei. E se essa plataforma puder ser usada dentro de uma rede permissionada, com ambiente regulado, regra e tudo mais, e ao mesmo tempo numa rede aberta. Então, qual é a grande vantagem do Bitcoin original? Ele é global, 24/7, e não é que ele não seja censurado, privado, etc. Ele é imparável. Então, ele é uma rede autônoma. Essa é que é a grande sacada deles. Se eu quiser ter uma rede autônoma, que se mudar o governo, os marcianos assumirem e falarem, desligamos o sistema financeiro nacional, eu não consigo derrubar. O Bitcoin é isso, só que é um calhambeque. Esta evolução é a primeira derivada. Segurança, eu diria que como um troço de criptografia, ele já nasceu com segurança. Ele só não é fácil de usar. Tipo assim, hoje, minha ex-sócia Rosinha, se estiver ouvindo, oi Rosinha, ela saiu na capa de uma revista. Eu queria bater nela. Eu falei, gente, você não pode sair na capa da revista dizendo que você tem Bitcoin. É a mesma coisa que você chegar no jornal e falar, olha, eu tenho um cofre em casa e tem $1 milhão em diamantes. Pode ir lá pegar os diamantes e levar. Então, esse é o grande problema de segurança. Você tem muita riqueza ao portador. E a gente tem casos no Brasil de pessoas que foram sequestradas, inclusive amigos nossos. Quando você fala da volatilidade, aí vem a derivada. Bitcoin nasceu, Sagrado Paper, Amém, Satoshi, pagamento. Durou 2 anos. Até nasceu o Tether. Depois que nasceu o Tether e o Silk Road, ele virou ativo especulativo de alta volatilidade, alta manipulação, alta especulação e alta sacanagem. Ponto. E ficou assim até hoje. Bitcoin saiu de $60 mil para 74, gente, ontem para hoje. Aí fica todo mundo, os maximalistas, o Bitcoin subiu, bull, bota a musiquinha dos touros, eu vou ficar rico, comprar Lamborghini. Todo mundo chama no WhatsApp para perguntar se compra agora ou depois. Aí aparecem os amigos que você não vê há 20 anos. Pô, então, eu queria almoçar, porque agora eu descobri esse negócio de cripto e tal. Então, esta volatilidade ela não é boa nem má, ela é intrínseca a um mercado especulativo. Tem volatilidade em cotação futura de rabo de porco, tem volatilidade no arroz agora, que virou um Deus nos acuda. O arroz vai subir, vai cair, já teve no tomate, tem na picanha. Isso é intrínseca ao mercado especulativo. O mercado cripto pode ter ou pode não ter, depende do que você queira fazer com ele. Se é pagamento, não deveria ter. Quem assumiu o pagamento nesse mercado? Tether. O que é o Tether? Uma improbabilidade quântica. É um dólar que não é dólar, que não tem lastro, mas que todo mundo acha que tem lastro. É um jogo do bicho criptográfico, que roda 90 bilhões todo dia. Roda mais dólar eletrônico em Tether do que em dólar. Por quê? Porque é global, autônomo, ninguém põe a mão, não tem taxa SWIFT e não tem câmbio do Bacen, né, Fábio? Pior é isso. Então, quando você olha para essas coisas, você fala, tá, qual é a função que eu quero? Eu quero essa função, então volatilidade é boa. Eu quero pagamento, então volatilidade não é boa. Aí volta a pergunta zero. Qual é a tecnologia para cada uma delas? Será que é Bitcoin para tudo? Veja bem, não sei. Estas evoluções, e aí botando desespero nos empreendedores, é que os empreendedores precisam criar. Esse é o momento que a gente está, porque a gente tem a possibilidade, tem a tecnologia, tem alguns milhões de desenvolvedores que sabem fazer um monte de coisa em Golang já nesse momento. A gente só não tem a vontade de fazer a rede, ou pelo menos não tem um incentivo econômico suficiente para chegar lá. Qual é o corolário disso? Se a gente não correr, quem joga esse jogo há 300 anos vai jogar mais rápido. Bancos. Então, hoje, se você perguntar quem é mais eficiente, Bitcoin com Lightning ou Pix, Pix. Pix salva vidas na Argentina, salva vida aqui, funciona pra caramba. Mas o Bitcoin é no meio de pagamento 24/7. A única coisa que ele tem diferente do Pix é que ele é global. E o Pix não tem vol, o Bitcoin tem. Então, essas sutilezas de funcionalidade é que a gente precisa olhar, e, novamente, porque eu sou velho pra caramba, as indústrias só nasceram quando foi feito um padrão. Eu aguardo esse padrão. Quer complementar? Tem direito à réplica. Tem que fazer meu lado da réplica aqui.
Eu acho que sim, padrões são muito importantes para a indústria evoluir, mas eu acho que o que cripto já conquistou em padrões, por exemplo, o RC20, que é usado, 80% dos tokens são padronizados, você consegue integrar, ou o próprio padrão da EVM, que o Banco Central hoje escolheu a EVM por algum motivo, porque é um dos clientes mais usados, mais padronizados. Claro, falta padrão em um monte de outras coisas, estamos só no começo, mas eu acho que o padrão já evoluiu bastante nesses últimos anos. Pensar que não tinha, quando o Tether começou, não era nem padrão RC20, ele era fora do padrão, e hoje a gente já tem alguns padrões caminhando. Eu concordo com vocês dois. Eu acho que... O momento que eu preciso fazer esse painel está muito politicamente correto, todo mundo concordando, só falta os coraçõezinhos coreanos, assim, né? Porque assim, eu ainda acho que é mais caro, mais lento fazer as coisas em blockchain, e virou uma panaceia, agora um pouco menos, assim, mas principalmente no boom de 2021, ali todo mundo queria pôr blockchain em tudo, né? Acho que o efeito de rede do Ethereum traz isso, né? Então, por ser o primeiro, por ter esse volume, por ter tanta transação, muita coisa vai tombando para esse padrão, mas eu concordo que a gente está na briga dos protocolos ainda, né? Hoje em dia a gente não digita nem o www mais no endereço eletrônico, quanto mais o HTTP, né? Ninguém sabe o que é um protocolo de hipertexto, mas as pessoas usam isso por debaixo do pano, feliz da vida, e usam a internet. Então, provavelmente, a gente evolua para um sistema financeiro que, aspas, por debaixo dos panos, rode um padrão ERC20. E, cara, para mim, eu estou fazendo só uma transação numa UX boa e está fluido para mim, está valendo. Eu abri meu app, fiz em poucos cliques, né? E o ERC20 é um dos protocolos do Ethereum, né? Quando você vai fazer uma transação, inclusive, que vem aquele disclaimer, garanta que você está usando a rede certa, senão seus fundos vão se perder para sempre. É um pouco sobre isso, assim, né? Então tem uma profusão enorme, todo mundo está tentando entrar nesse jogo, está tentando ganhar o seu espaço, mas eu acredito que com certeza é o principal ponto, assim, é essa falta de padrão, e talvez o Ethereum, né, tenha saído na frente dessa jornada. E eu também, apimentando aí a discussão, né? Sobre o Bitcoin, eu concordo quando compara com o Pix, né? Putz, o Pix está mais barato, mais rápido. Por quê? Mas eu acho que quando a gente vai para a segunda derivada da programação do Pix, que é o que o Drex promete, aí eu acho que aí já você separa o joio do trigo. Porque você fazer hoje um split, eu acho que o poder que traz você conseguir na mesma linguagem ter ativo e dinheiro, e aí você com 40 linhas de código você consegue fazer um split de pagamento, que é o que o Ethereum promete, eu acho que aí a gente vê um pulo de sair da transferência barato, global, e programação do dinheiro. Aí eu acho que a gente tem realmente o grande ganho da blockchain sendo aplicado. Essa aqui é uma das minhas opiniões sobre o assunto. O Rob é empreendedor desenvolvedor, então ele tem know-how para falar sobre. Eu lembro que uma vez ele me deu um dado assim alarmante, talvez, não sei como trazer um adjetivo para isso, mas ele me disse que para cada vaga de Dev Solidity no mundo, para cada Dev Solidity no mundo, tem 17 vagas abertas, mais ou menos. Então, você imagina o enrosco que a gente não tem para conseguir, né, suprir essa demanda e ir de encontro com o que o mundo está pedindo para a gente mesmo, sabe? Bom, Rob, então vou te passar agora aqui mais uma pergunta, cara. Quais são os passos necessários que você acha que DeFi tem que dar assim, para ter uma... Acho que até conversa um pouco com a primeira pergunta que eu te fiz, mas a adoção mais ampla, assim, como é que ele faz para se integrar cada vez mais nesse sistema financeiro global? Então, acho que acho que posso explorar um pouco mais aqui algum desses elementos, né? Então, acho que o primeiro, um dos que a gente está vendo mais importante aqui no Brasil agora é a regulação, né? Como que ele consegue, ao mesmo tempo, manter essa velocidade de inovação e manter essa componibilidade, que é essa palavra de eu conseguir integrar sistemas inteiros de uma forma fácil, mas que eu ainda sou regulado, eu ainda sou compliant com regulações mínimas aí de AML, enfim. Eu acho que esse é um grande desafio. E aí a gente está experimentando a inovação regulatória. Como que eu chego nesse modelo, né? Eu vou colocar um bloqueio a nível de protocolo de rede, eu coloco a nível de protocolo de aplicação, o protocolo não é regulado, mas quem oferece, o distribuidor está com a responsabilidade do distribuidor. Então, acho que regulação é um tema que DeFi precisa encontrar, e a gente está vendo diversos projetos atacando esse problema de formas diferentes. Você tem, por exemplo, o AVI, que é um protocolo que funciona de crédito, né, peer-to-peer, peer-to-pool, né, que eles falam, que ele tem a versão dele pública,
faroeste, mas eles participaram de um sandbox com o Banco Central aqui no Brasil, da versão dele institucional, que aí você tem um KYC na entrada. Então, acho que regulatório é o tema do momento, né? Como que a gente consegue isso? E aí eu acho que, para o regulatório funcionar, vem aqueles auxiliares. Né? Eu vou resolver... Um dos problemas do regulatório entra em proteção de dados, privacidade. Privacidade a gente vê que é um desafio. Né? Então, estamos testando. A Pods muito feliz, inclusive, está ajudando o time da UI super profissional com Starlight, agora com o Drex. E é um desafio. É difícil pra caramba esse tal de privacidade com composabilidade, porque isso é algo que nem o público estava fazendo. Então, eu acho que regulação é o tema da vez, mas UX continua sendo sempre o tema que, eu acho que, não só para cripto, mas UX é o tema da vez sempre. Né? Mesmo para finanças. Mais cedo a gente estava no painel falando sobre a MEG, né, o banco via WhatsApp. Putz, a minha avó ela é uma pessoa que ela não chegou ainda no app do banco, ela ainda paga o boleto físico, mas o WhatsApp ela já chegou. Então, talvez a ponte dela entre o banco digital e o celular seja o WhatsApp, porque é o único app que ela consegue usar. Enfim, então acho que o UX e regulação eu colocaria como os dois principais. Escalabilidade sai uma hora. Né? Escalabilidade a gente vai pensando em formas de... compacta aqui, joga ali, é roll-up, é layer 2. Eu acho que escalabilidade é um dos temas que já meio superados, que não me assusta. E UX e regulação me assustam um pouco. A sua fala me fez lembrar um pouco sobre abstração de contas. Você acha que esse tipo de solução, vindo aí na evolução do Ethereum, por exemplo, talvez eu consideraria mais aqui UI do que UX, você acha que isso também derruba algumas barreiras de entrada? Não vão ser só os tech savvies que vão mexer com DeFi? Vai ser mais grosso modo? Com certeza. Eu acho que é o Courtney que usa a frase, como que é? Você é anarcocapitalista até você perder suas chaves privadas. Eu já ouvi de você. Basicamente isso. Você é o louco anarcocripto até o dia que você perde tudo. Você fala, não, cadê o banco? Vou dar rollback aí. Eu acho que eu já tinha ouvido falando algumas vezes. Então, eu acho que a autocustódia é um desafio. Como que a gente vai chegar nesse meio termo? Tudo bem, não parece ser factível. Inclusive, até eu esqueci de mandar essa pergunta, mas eu queria... Das moedas sociais, isso é uma pergunta que eu tenho. Como que os usuários vão fazer isso? Né? Autocustódia entre quem? Vai ser uma carteira multi-assinatura, o Estado e um banco privado? Se eu perco a minha senha do acesso, o Estado mais banco ente privado consegue recuperar? Será que esse é o melhor modelo? Eu vou ter a opção de os dois modelos? Você tem essa opção multi-assinatura, mas você é mais expert, ou você é um ente regulado no mercado, você pode ter a permissão de fazer custódia para terceiros. Como que vai funcionar essa custódia cripto? É um dos temas aí discutidos na lei das VASPs que vai vir aqui no Brasil. Né? Eu agora preciso pedir direito de réplica, porque tem uma coisa muito engraçada. Né? Entre alguns defeitos que eu tenho na vida, um deles é ser economista. E tem um professor de história, que é o Neil Ferguson, não confundir com o virologista, e ele tem um livro chamado A Ascensão do Dinheiro. E o primeiro termo, que é a ascensão, é muito engraçado, porque assim, a gente não tinha nada, tinha concha, sal, e aí o dinheiro ascendeu como solução. O que ele não conta no livro é que, junto com a ascensão do dinheiro, vem a ascensão do banqueiro. Por que tem essa coisa que todo mundo odeia, que é o banqueiro, o banco? Por que a gente odeia tanto esse negócio? Porque o dinheiro trouxe um problema. O dinheiro no colchão, o dinheiro em casa, que é a custódia. Você vira alvo móvel. E aí, uns 300 anos atrás, a gente inventou a solução. O quê? Uma entidade que tem um cofre que eu vou deixar o dinheiro lá. Pronto, para não ser assaltado. E o banqueiro imediatamente criou um cara chamado seguro. Se roubarem, o seguro paga e está tudo resolvido. 300 anos depois... 390, porque o primeiro post do Ralph Finney é de 93. Ele fala assim, poxa, a gente podia criar um dinheiro da internet, né, que fosse só nosso, que ninguém pudesse confiscar. Ele não quer resolver o problema que o banqueiro resolveu. Ele quer resolver o problema que o governo criou e que o anarcocapitalista não quer que exista, que assim, eu não quero pagar imposto. Ele criou uma maneira de resolver um problema de rebeldia social. Eu não acredito no Estado democrático, imposto é roubo, eu quero ter minhas coisas, quero decidir quando eu vou pagar. É para isso que nasceu o cripto. Tá? Quando você vai para a situação atual, a gente pegou um troço que foi feito para roubar o Estado e a gente quer encaixar no cara que a gente queria roubar 10 anos atrás. Sabe encaixar coisa quadrada em buraco redondo e vice-versa? Não tem muita chance de dar certo. E aí a gente esqueceu os 300 anos. Por que eu tenho a custódia no banco? Porque eu não quero ser roubado.
É tão simples quanto você não pega uma carteira com $10 mil e sai andando aqui na Cracolândia, que é logo ali embaixo. Você vai ser assaltado com 100% de chance. Para que diabos eu vou pegar toda a minha riqueza, botar dentro de casa e falar, olha, eu tenho Bitcoin em casa. Vem aqui, me assalta, bota uma arma na minha cabeça que eu vou contar 46 palavras e ir embora. Então, voltando aos padrões, o que a gente está construindo é uma nova camada ética. E eu vi o Gavin Wood falando isso uma vez, isso me marcou muito. Ele falou, olha, não é garantia que a gente precisa. O Bitcoin é garantido, o banco também é garantido. É literalmente a confiança. Eu preciso ter certeza que um belo dia uma ministra que é amante do ministro da Justiça não vai acordar na sexta e na segunda-feira eu vou ter R$50 no banco. Para os mais novos, estudo na história porque isso já aconteceu no Brasil. Plano verão. Hã? Plano verão. Plano verão. E essas coisas levaram as pessoas a voltar 300 anos na história. Não, agora eu quero ter o meu dinheiro debaixo do meu colchão. Tecnologia serve para criar soluções para o que a gente chama de wicked problem. Isso é um wicked problem. E aí, quando a gente fala, e essa é outra coisa muito engraçada da turma cripto, que eles me odeiam. Não, porque agora eu tenho a conta autocustodiante. Eu falei, gente, vocês estão 300 anos atrasados. Isso é a antiga Babilônia. É dinheiro no colchão. Não, mas isso é libertário, é moderno, é jovem, você é velho. Tá bom, não vou contrariar. O médico falou para não contrariar, eu fico quieto. Como diria o Rodrigo Henrique, é a moçada que quer botar fogo no Estado-nação. Não. A moçada está botando fogo no próprio colchão, achando que está queimando o Estado. É isso que é divertido, né? Aí a gente volta novamente para a tecnologia. Quando você cria esse layer de garantia, você criou uma coisa nova, que é uma rede. Nós estamos vivendo num estado organizacional chamado a firma. A firma tem 600 anos, Companhia das Índias Ocidentais. A gente está saindo da firma e falando, olha, se eu não puder confiar na firma, eu quero confiar numa outra coisa que não é nem a firma nem o Estado, mas que me garanta. Então, nós estamos criando um Estado tecnocrático de direito. Essa é a visão cypherpunk original. Assim, amigo, você não acredita que todo mundo é honesto? Acredito. Vamos botar uma camada de tecnologia para obrigar todo mundo a ser honesto? Hoje, no Brasil, se você tem uma custódia de um valor mobiliário, alguma corretora, e a corretora quebra, você não perde a custódia, porque a B3 garante. Eu conheço gente que já perdeu tudo alguns anos atrás, porque a corretora quebrou e você perdeu a custódia. Tem um filme muito novo chamado Duro de Matar 1. Se vocês verem, Duro de Matar 1 é Bitcoin hoje. O cara invade um prédio, mata todo mundo para roubar um papel, que eram ações ao portador. Bitcoin é Duro de Matar 1. Quando a gente chegar em Duro de Matar 5, a gente vai ter criado uma tecnologia padrão que garanta privacidade quando é de direito, portabilidade quando é de direito, e quando não for direito, que você pisar fora das 4 linhas, confiscabilidade e observabilidade. O problema dos malucos hoje é que sim, eles querem só a parte boa. Eu quero beber, bater o carro, não quero ser preso. Não, amigo, se você beber, bater o carro, você vai ser preso. Tem um outro lado, as consequências. E o mais engraçado é que toda a indústria cypherpunk não quer as consequências. Eu quero ganhar dinheiro, ótimo. Não quero pagar imposto, não ótimo. Essa dualidade e essa fuga de realidade é o que talvez atrapalhe a gente evoluir para chegar na camada que vai agradar todo mundo. Então, por exemplo, o problema de privacidade lá do Drex não é privacidade, é observabilidade. Privacidade a gente resolveu. O Zcash está aí há 500 anos, Zuko já veio no Brasil para falar disso há 500 vezes, a gente resolve privacidade, só que a privacidade é para todo mundo, ninguém vê nada. Nós, os russos, os ladrões de criancinhas, traficantes, todo mundo. Não, eu quero ter observabilidade. Para ter observabilidade, eu preciso desagradar algumas pessoas. Segunda coisa, eu quero que seja meu, sim, desde que seja direito ser seu. Se não for, mas eu não quero pagar imposto. Muda para o Alasca, vai se defender dos ursos. Pode ir, está lá. É um Estado não democrático de direito de urso. Não, mas eu quero ter direito à segurança, a esgoto. Então você tem que pagar imposto. Esta é a camada que falta do DeFi. Eu diria, se eu pudesse botar um S, DeFi, a gente chegaria a uma coisa ideal. O problema é que a gente tirou o S. Só que a gente inventou o S há muitos anos atrás, porque pode ter defeito, mas é a melhor coisa que a gente inventou para viver em sociedade civilizadamente. Se a gente quiser viver em sociedade não civilizadamente, é só virar torcedor do Palmeiras. Tirando isso, eu sou corintiano, me defendo e está tudo certo. Então, quando a gente fala dessas coisas, e esse é o grande problema do DeFi, nós precisamos aceitar as nossas limitações não religiosas, conviver com elas e resolver os wicked problems. E aí tem mais um pontinho que o pessoal de DeFi esquece, que o Marcel sempre lembra.
Vou chutar um número, Marcel. O Bradesco processa 1 trilhão de transações dia. O Itaú processa 2 trilhões de transações dia. Santander, mais 2 trilhões. Cada um foi otimizado para 1 trilhão de transações. Ethereum, com todos eles, vai ter que processar cada um 5 trilhões de transações. Não tem mainframe no mundo. Então, o modelo original da EVM, de todo mundo processa todo mundo, não funciona no mundo real. Esta quebra é que Vitalik, Vlad e companhia estão tentando resolver tem 8 anos, desde o primeiro sharding, desde aquelas primeiras coisas, de particionamento, do Polkadot lá de Avinwood. Essa é a parte da tecnologia que precisa ser resolvida. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua conta de processamento. Esta virada, mais essa camada de observabilidade, aí sim a gente vai ter uma plataforma padrão. É pelo menos isso que eu acredito. A tréplica. A tréplica. Não, é que senão fica parecendo que eu sou o DeFi libertário louco. Né? Mas não é... Ele não é libertário louco, só para defender. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que privacidade e observabilidade, assim, para o Zcash, para transferência de dinheiro, concordo. Mas então a gente precisa conversar para você me mostrar. Mas quando a gente está falando de programabilidade de dinheiro privado, a Zcash não resolveu, porque ele só faz transferência. Então, acho que esse ainda é a dificuldade. Observabilidade com privacidade e programabilidade. É muito ilidade aqui, né? O Jorge Borges está aí? Deixa eu ver se ele está aqui. Não, não está. Tem um rapaz da Fireblocks que está aqui. Tem uma divergência da plataforma da UI, e é um cara que ele criou uma plataforma muito parecida, que ele usa as Snark para fazer observabilidade. Ele tem um backdoorzinho que algum supervisor consegue olhar isso. Ele fez uma plataforma que, inclusive, é feita para CBDC disso. Não, sim, mas aí não é Zcash que está em anos de produção. Não. Aí é coisa mais recente, mas que a gente ainda está experimentando. Né? Boa. Então, para fechar aqui agora o nosso painel, eu queria... Tem um cara que ficou muito famoso aí no mundo financeiro nos últimos anos, que escreveu um livro que é um calhamaço, assim, que chama Antifrágil, que é o Nassim Taleb. E ele fala muito do poder de resiliência, né? Então, que é aquilo que, quando tenta quebrar, ele segura as pontas e ele sai do outro lado mais forte do que ele começou. Não é que esse ataque vai tornar ele mais frágil, muito pelo contrário, vai tornar ele mais forte, e aí você põe uma escala exponencial em cima disso, né? Então, passando aqui para os nossos dois convidados, eu queria saber como que o DeFi pode contribuir para criar sistemas financeiros mais resilientes. E, por que não dizer, até mais sustentáveis? Eu acho que eu concordo com o que o Kirsten falou. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu concordo também que, às vezes, a comunidade de cripto ela vai para esse lado de, vamos reinventar a roda. Problemas que já foram solucionados 300 anos atrás voltaram, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado realmente para não cair nisso. Mas eu acho que tem soluções. Por exemplo, uma coisa um efeito colateral da autocustódia, que não precisa ser autocustódia, mas a transferabilidade de posse. O meu ativo, eu estou sobre esse distribuidor, agora eu tenho uma posição de crédito que estava no Itaú. É um caminho do que é o Open Finance hoje, né? Eu acho que facilita quando você pega conceitos, adapta e traz para a nossa realidade, né? Eu acho que isso o Banco Central está fazendo muito bem aí na construção do Drex. E eu acho que a desintermediação... No fim, para que existem intermediários, né? Como o Kirsten falou, um dos intermediários, o banco, ele existe, por exemplo, para te dar proteção. Ele tira o risco de contraparte, né? Exato. Mas, às vezes, a gente inventa sistemas, eu gosto de usar o exemplo da vending machine. Para mim, a vending machine é um smart contract. Você tem o DVP, produto versus dinheiro, você programa e você não precisa... Você tirou a contraparte humana de um sistema programável, né? Eu enxergo que o DeFi, esse conceito de você trocar o DV, agora troca a vending machine por crédito, derivativos... Produtos financeiros em geral. Produtos financeiros, exato. Desde que você consiga criar um sistema, e eu concordo que é difícil pra caramba, a gente está nessa missão aqui de criar um sistema que traz segurança, traz observabilidade, consegue dar ainda poder de confiscabilidade para o Estado. Beleza, deu check em tudo. Se você criar um sistema que troca a contraparte... Beleza, você reduziu o intermediário, aumentou a eficiência, e eu acho que é isso que DeFi está tentando ir para esse caminho, né? Vai ter o lado extremo, que não vai comunicar ali com uma bolha ideológica, mas eu acho que grande parte do DeFi está tentando trazer essas soluções reais de desintermediação. Aí é o lado onde eu sou absolutamente cypherpunk. Acho que o DeFi, com o conceito original, ele é a definição de antifragilidade.
Qual é a fragilidade que a gente tem hoje? E a gente vê muito pouco isso no Brasil pelo trabalho brilhante do Banco Central. Eu sou muito fanista porque eu estou em banco há quase 30 anos e eu falo para todo mundo, o Brasil tem o melhor sistema financeiro do mundo, vai muito faro, muito faro. A gente tem a Lamborghini dos sistemas financeiros. E as pessoas não entendem. Até o dia que quebra um banco chamado Silicon Valley Bank, aí você fala, por que o banco quebrou? Porque o diabo do tesoureiro não sabia fazer conta. Ele não sabia casar os ativos com os passivos do banco. Não sabia fazer conta de padeiro. E tem 10 mil bancos iguais a esses nos Estados Unidos. Você fala, cara, peraí, como é que eu sei que o banco americano não vai quebrar? E 2 anos depois o Credit Suisse, né? Aí é outra história. Né? Essa história eu não posso falar. Mas quando a gente chega aqui no Brasil, cara, a nossa contabilidade fecha todo dia. Único lugar do mundo. No dia seguinte, o Bacen tem um controle de todo mundo online. Único lugar do mundo. Então, essa estrutura de sistema financeiro é única. O que é o DeFi? É a replicação dessa estrutura que a gente construiu no Brasil, e eu, como conheço bastante sistemas financeiros mundiais, eu tenho certeza que é o brasileiro, replicado numa rede global. Qual é o diabo? Quem está tentando fazer essa rede global não sabe fazer um ó com copo em finanças, como eu falo na Bahia. O pessoal fala smart contract, conta, não sei o quê. Fala assim, beleza, sabe por que tem um DI de juro fixo e um DI de juro composto? O que é DI? O que é juro fixo? É juro composto. O pessoal fala ERC. Estamos lá em Praga, no DevCon, tentando definir um padrão para smart contract, que era 1.400 e alguma coisa na época, para fazer security. Eu falei, vocês já ouviram falar de contrato ISDA? Oi? É de comer esse negócio? Então, assim, as pessoas que estão fazendo esse sistema financeiro novo, essa rede, não entendem sistema financeiro. Essa é a primeira coisa. É muito mais do que DVP, é muito mais do que o transacional. Você tem toda a supervisão. Cara, o COSIF é uma lei de 12 mil páginas. Você tem que entender contabilidade bancária. E aí tem outra coisa, quando a gente fala de DeFi, de empréstimos, se você meter 5% de inadimplência no banco, você quebra o banco, porque o banco roda alavancado. Cada depósito ele alavanca esse empréstimo. DeFi é uma coisa de 200 anos atrás chamada Narrow Banking. É um banco sem alavancagem, que é o nosso sistema de IP aqui. O pessoal de cripto não entende isso. Tem um jargonator lindo e maravilhoso que faz um programador Solidity valer $200 mil, mas não sabe fazer um ó com copo. É um adolescente de 12 anos que tem toda a energia do mundo e não sabe nada direito, porque ele acabou de chegar, é uma explosão de energia. Se você juntar os dois mundos, você começa a fazer coisa. Aonde isso começou a ser feito? Nos bancos. Quorum, do JP Morgan, a Ripple, cadê os meninos da Ripple, que está começando agora a ver de banco, o Corda, que nasceu de banqueiros. Os caras falam, qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero resolver esse aqui. Aí os caras fizeram um sistema para resolver esse problema. Esta junção de mundos, que é I, não existe. Por quê? Porque o cypherpunks é ou. Ou você é libertário e odeia banco, ou você é banco e odeia libertário. Tem que botar um I no meio. Quando essa construção começar a andar, a gente vai parar de falar de ERC e vai começar a falar de BIAN. BIAN é Bank International Architecture Network. Porque há 20 anos atrás a gente descobriu que a gente não sabia nada de banco. Engenheiro de software fazia software, banqueiro fazia produto de banco, numa plataforma maravilhosa chamada Excel. Não mudou nada até hoje. Mas a gente tentou aprender banco. Então, a gente criou uma associação mundial para definir o que é um banco, o que é um produto bancário, o que é um cliente, o que é agência, o que é conta. Pega aquilo ali e faz um smart contract. Você criou um sistema financeiro bancário mundial. Ninguém quer fazer isso. Esta é a grande virada. A Fenasbac vai patrocinar o Next para fazer isso, é isso? Pronto, estamos juntos. Inscrições abertas para o próximo batch. Venham as minhas startupzinhas. Vale encaixar uma perguntinha da plateia? Só tem pergunta difícil aqui, mas a gente pode tentar. 30 segundos para cada um. Quais são os desafios hoje para distribuir títulos tokenizados em um marketplace global com participação de bancos, fundos e varejo? Tranquilo. Só isso. Bora. 30 segundos. Liguem, Accenture vende consultoria fácil para isso. O desafio é exatamente o que eu falei antes. Você não tem o marketplace global. Primeira coisa, existe investidor global? Não. Existe investidor estrangeiro no Brasil, nos Estados Unidos. O investidor ele é nativo do país onde ele está. Em todos os outros, ele é estrangeiro. Então, ele é nativo em um, estrangeiro em 200. Primeiro problema é resolver. Identidade fiscal, financeira, tributária e criminal global. Se você resolver isso aí, já tem uma boa parte andada. Segunda coisa, todo mundo que for fazer produto financeiro precisa saber que diabo é um produto financeiro. Tem um cara chamado Eduardo Fortuna. Ele tem um livro chamado Mercado Financeiro. Quando eu fiz faculdade, no século passado, o livro tinha 110 páginas. A última edição que ele fez, que tem 5 anos atrás, tinha 1.100 páginas e ele parou. Falou, desisto, acabou, cansei, não vou fazer mais livro. Né?
Tem que ler o Fortuna. Não adianta. Terceiro grande desafio, você precisa fazer os russos se falarem. Então, existe uma coisa chamada Banco Islâmico, que é um bicho diferente. Banco Brasileiro, ninguém entende. Banco Americano, uma zona. Banco Europeu, depende de que lugar da Europa você está. Fazer esse esperanto bancário global, por si só, já é um desafio. É um desafio do BIS e da turma que está lá. E a outra coisa, palavra mágica na boca do Netinho, conversibilidade de moedas. Não existe conversibilidade direta de real. É o sonho do Netinho é ter conversibilidade. Quando a gente tiver pelo menos essas coisas, aí a gente começa a construir o marketplace. Meanwhile, a gente está fazendo laboratório de marketplace. O que é isso? Não sei se vocês já viram aqueles desenhos de quando a gente era pequeno e fazia carrinho de rolimã, cheio de coisa de lata, papelão, e descia uma ladeira, tipo essa daqui da Consolação a 200, e se estabacava lá embaixo. É isso que a gente está fazendo. Isso é o DeFi de hoje. Você constrói um marketplace, bota lá 50 bilhões, um belo dia aparece um hacker russo que mora no Irã, que a mãe que mora no Canadá mandou ele fazer isso, o cara vai lá e hackeia e some com dinheiro. Ou um cara bonitinho que está lá no Caribe e tal, dá sumiço no dinheiro também. Isso é um processo natural de evolução, de tentativa e erro. A única coisa que a gente está tentando com o equivalente de nitroglicerina, que é dinheiro dos outros. Mas essa evolução está sendo feita agora. Fenasbach, parabéns pelo evento, obrigado pelo convite. Robson, Courtney, brigadíssimo, gente. Valeu, boa tarde. Obrigada.